Muito bom dia, estamos aqui começando mais um episódio do Berlincast, né? O episódio que traz para você as questões ambientais e como elas impactam no seu dia a dia. Hoje, uma convidada muito especial, a gente estava com questões de agenda desde o ano passado querendo trazer essa convidada, então estou muito feliz por ter aceitado o nosso convite, a vereadora Manu, né? Fui pesquisar um pouco mais sobre a vereadora Manu. Eu tive um contato com ela no passado, na Câmara de Vereadores, que a gente conversou um pouco sobre o meio ambiente, e pensei, puxa, olha só que pessoa, olha os ideais que a pessoa trabalha, olha a linha de trabalho, uma coisa muito diferenciada. Então, quis convidar Manu Vieira para o nosso podcast, seja muito bem-vinda. Por favor, Manu, se apresente aí para os nossos ouvintes. Obrigada pela oportunidade, né? E a nossa conversa na Câmara foi realmente muito boa. Acho que foi quando a gente se conheceu num fórum, num debate sobre saneamento aqui na cidade. E esse é um tema que eu tô apaixonada, mas antes, para o pessoal me conhecer um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou a Manu, sou daqui da ilha de Florianópolis, como a gente gosta de chamar, Manezinha, né? E tenho esse envolvimento com a cidade, então fui aluna da escola pública, sou formada em nutrição pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina, sou mestre em nutrição, inclusive dei aula como professora substituta lá, e depois trabalhei muito no ramo da gastronomia. Foram 15 anos como empresária, empreendendo, e também trabalhando na iniciativa privada como coordenadora do Hospital Bahia Sul. O que chama a atenção? Sou profissional da saúde, tenho um olhar para a minha cidade também pensando nesse sentido, em longevidade, em prevenção, e para isso é fundamental que a gente faça as discussões que Florianópolis precisa para enfrentar as dores do crescimento. Afinal, somos uma cidade que não para de crescer, porque chama muita atenção, né? Acolhe muita gente de fora, mas pelas suas qualidades naturais e também pelo capital humano qualificado que cria muita oportunidade aqui dentro. E para quem não conhece muito, quem não é de Florianópolis, sabe que também é uma ilha. Então é difícil, é diferente do município em expansão territorialmente, né? Então isso envolve muitos conflitos, e uma coisa que eu acho interessante também é esse link que você faz da questão da saúde com a questão do meio ambiente, né? Então percebo que a linha de visão que você trabalha é visualizando a questão, como a questão do meio ambiente e saúde estão correlatas e como você pode trabalhar em relação a isso, né? E essa é a minha primeira pergunta também. Como uma pessoa que foi do ramo de saúde, que agora está na posição de vereadora, eu até fiz minha pesquisa prévia, Manezinha, raiz daqui, né? Começou a ver essa questão ambiental e por que ela é importante até mesmo para quem está nos ouvindo, quem tem uma empresa, quem tem um empreendimento, quem quer construir, quem quer... Então, como você vê essa visão com Florianópolis, né? Eu, na verdade, amo a minha cidade. Tive várias oportunidades de ir para fora, sempre escolhi ficar. Né? Hoje, já nos meus 40 anos de idade, já escolhi ficar mesmo. E aí, eu acabei me envolvendo com política, esse pensar a cidade, depois que eu comecei a empreender. Eu saí da universidade ali com 24 anos e a minha mãe comprou um restaurante. E aí, virei empresária do ramo da gastronomia. Ali eu entendi que tinha uma conta que não fechava. A gente paga muito, né, no município, é o imposto de serviço sobre o serviço, a taxa de lixo, coleta de resíduo, né, é o IPTU, que é caríssimo, né? Florianópolis é uma cidade cara, tem um custo de vida alto, e aí tu percebe que, poxa, o que volta de serviço público? Essa conta para mim ainda não fechava. Eu fui procurar discutir mais, até porque... Para quem é empresário vai me entender, todo dia surge uma burocracia nova sobre o teu negócio sem conversarem contigo. Sabe? Só pague a conta, por favor. Nem se manifeste. Há 10 anos eu fazia dessa forma. Agora mudou uma lei, você tem que fazer de outra forma. Exato. E assim, não interessa se deixou o teu trabalho mais difícil, mais caro, né? Que você vai ter que repassar esse custo para o consumidor. Então, essa falta de diálogo com o poder público me incomodava demais. E aí, se tu escolhe ficar na cidade, tu tem que se importar em mudar essa realidade, né? Então, eu acabei me envolvendo muito pelo olhar empresarial, pelo olhar de quem empreende aqui, escolhe ficar aqui, não pagar essa conta sem ser ouvido, sem falar. Mas aí, quando tu vai para um negócio dentro de Florianópolis, que tem as suas características como ilha, aí tu sabes melhor do que eu que quase 70% da ilha é unidade de conservação e APP. Então, para quem quer empreender, para quem quer gerar negócio e tem que ter esse olhar de preservar, de cuidar do meio ambiente, precisa encontrar o meio termo, né? Aquele meio termo onde, se o poder público é dono do meio ambiente
e ele não cuida, ele não gere, ele deixa jogado, ele deixa ser ocupado irregularmente, então nós todos estamos aqui com uma conta num dano ambiental futuro muito próximo. E não é isso que a gente quer para nossa cidade. Então a gente tem que aprender a dialogar sobre meio ambiente. E perfeito, eu vejo que a prefeitura vem criando mecanismos também de comando e controle. Então temos que ter um desenvolvimento sustentável, mas temos também que ver a questão do meio ambiente, né? Então a Floran aqui, que é o órgão ambiental, já teve coordenador da Floran aqui, então ele também comentou muito sobre isso, né? Então, aos pedidos de licenciamento ambiental, as solicitações de energia, como são formas de deixar isso mais claro e mais evidente. Então, sempre tendo esse balanceamento sobre os itens. Temos que ter interesse que não degradar a questão do meio ambiente, com questões de APP e tudo mais, mas também temos que ver essa questão do empresário em relação a isso, né? E as causas ambientais que eu venho acompanhando nesse tempo todo, por exemplo, um licenciamento ambiental há 10 anos atrás era totalmente diferente do que é hoje. Então, é tudo mais automatizado, é tudo com software, tudo com controle, então isso deu mais segurança também para quem quer empreender e para quem está dando licenciamento no município, né? Isso, tinha muito a questão, né? E aí quem é de Floripa sabe que Floripa é uma cidade que, por ser capital de Santa Catarina, a gente até espera, né? Grandes coisas, mas é uma cidade pequena, onde quase todo mundo se conhece. Então tinha muito a questão do, eu conheço fulano lá dentro, vamos passar na frente esse processo, vamos adiantar esse alvará, e não pode ser assim. Nós temos que ter segurança jurídica, temos que ter a qualidade da isonomia entre todos. Né? Todos têm que ser tratados iguais perante a lei. Isso tem que ser uma característica do serviço público. Então incomoda muito quando tu tem um amigo fiscal que poderia passar um processo na frente. E ao mesmo tempo tu tinha licenciamentos ambientais aqui em Floripa que chegava a demorar anos. Ainda existe um pouquinho desse quadro, mas eu acredito que a gente está trabalhando para avançar, porque o tempo de empreender, o tempo de gerar emprego e renda, o tempo das pessoas não pode esperar anos para começar, né? Não, perfeito. E o que eu visualizo também? É aquela história, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque na parte ambiental tem assim, os estudos são muito ruins, né? Tem estudos ambientais ruins? Tem. Tem falta de estudos também, né? Tem falta de estudos também. Tem, às vezes, nem todo servidor público é 100%, tem servidores públicos que são excelentes, eu conheço muitos que trabalham na prefeitura, em outros órgãos, que o atendimento é excepcional. E tem servidores públicos que não têm um atendimento tão excepcional também. Né? Então é uma gangorra, vai para um lado e vai para o outro, mas eu percebo essa questão de como a evolução tecnológica melhorou isso. Pode melhorar muito mais. Pode melhorar muito mais, mas Florianópolis hoje que tem um sistema GeoFloripa, então se tu tens a matrícula do imóvel hoje, tu já vê quais são as possíveis restrições ambientais que dá. Então o software já dá uma prévia da questão ambiental, porque pensa a segurança de quem está empreendendo. Junta as economias, talvez de uma vida, ou talvez da família, ou talvez as que nem tem ainda, né, para começar a empreender. E daí começa o seu empreendimento num local que tem uma restrição que ele não sabia. Então, Floripa, nessa questão, ela está indo muito bem. Só que daí, e ainda assim, é um software. O software tem defeitos, né? Então, no georreferenciamento, às vezes, uma mudança aqui está caracterizado errado, tu vai lá ver, está diferente, mas já é um bom começo. E daí a prefeitura criou mecanismos de controle e comando para resolver isso, né? E daí, como você falou, é uma cidade pequena, mas são muitos processos, né? Então, vai encadeando todo um efeito em cadeia nisso. E eu queria também conversar um pouco com você, Manu, assim, por que você acha mais importante nas questões do saneamento de Florianópolis? O que seria, na sua visão, o ponto-chave que tem que ser trabalhado, que talvez poucas pessoas tenham trabalhado? Eu acompanho você também nos stories, por exemplo, ontem você postou um stories falando assim, na Câmara de Vereadores tinha que ter tantas pessoas, só tem tantos. Então eu vejo que você tem pulso firme com isso aí, né? Então é um posicionamento que me agrada, né? E eu queria ver também assim, o teu posicionamento em relação ao meio ambiente. Quais das frentes que você vê que, poxa, temos que cuidar mais disso na nossa cidade? Apesar da minha pauta ser muito voltada à liberdade econômica, porque eu acredito que quando uma pessoa tem como gerar renda, ela consegue tomar decisões na vida dela, né? Eu acho fundamental isso. Tu pode perceber que as cidades mais industrializadas, têm mais indústrias, geram mais empregos, têm uma renda melhor, né?
Isso, é o sucesso das nações economicamente mais ricas, né? Mais prósperas e mais livres também. Então a gente tem muito essa característica associada à possibilidade dessa pessoa gerar renda, ter emprego, ter qualificação. Então eu acredito muito nisso, em a gente apostar nas pessoas. O resultado de a gente apostar nas pessoas vai ser um meio ambiente muito melhor, né? Porque a gente cria cultura, a gente cria consciência, a gente cria instrumentos, inclusive, para que a gente possa gerenciar isso melhor. E cria dinheiro, porque sem dinheiro eu não consigo fazer política pública para a cidade. Por exemplo, saneamento custa muito mesmo, e a gente está muito atrasado, né, Demir? Sim, Santa Catarina, de forma geral, é um dos piores estados em índice de saneamento no Brasil. A gente está muito abaixo da média. E Florianópolis, que é a capital, não fica muito acima da média brasileira, não. A gente está ali com mais ou menos quase 60% de cobertura e tratamento do esgoto, o que parece surreal quando a gente fala que é uma ilha com mais de 40 praias, que tem isso na sua vocação turística, né? Balneabilidade deveria ser, tipo, o ponto a ser procurado. Mas, infelizmente, não é a realidade de Florianópolis. Então, o que eu aperto muito a chave? A cobrança. Porque nós temos um contrato com a Casan, nós renovamos, esse contrato já tem muito tempo aqui na cidade, né? Daí, ali em 2007, ele recomeçou, assinamos novamente em 2012, por mais 20 anos, essa concessão. Então, até 2032, a Casan tem que nos entregar 100% de saneamento e coleta. Ela tem indicadores que a cada percentual de anos ali, ela tem que entregar um percentual de cobertura e tratamento por anos, né? Então, de 0 a 5, ela tem que entregar uma faixa. Nós estamos agora terminando de 6 a 12, e aí ela deveria estar entregando 60%, já indo para 80%, né? E a gente ainda não fechou os 60%. Então, poxa, nós temos que cobrar isso como município, como cidade. E aí agora a gente tem o Marco Nacional de Saneamento Básico, que nos ajuda muito nessa conversa, porque esse contrato de programa que Florianópolis fez, ele não pode ser renovado. Tem que ser feita uma licitação, ela tem que entrar na concorrência, e aí a gente tem que entender o que é melhor para a cidade, não para uma estatal. Perfeito. E daí, acho que foi esse o ponto que eu tive o primeiro contato com você, que a gente foi lá na Câmara de Vereadores debater sobre isso. E eu até me espantei muito, porque foram 3 pessoas debaterem, uma foi o Bruno, um colega meu, e a apresentação dele, assim, temos muito a melhorar, mas ele teve uma grande evolução que foi apresentado. Achei, assim, excelente trabalho. E daí tivemos outra apresentação de um amigo arquiteto também, que ele foi mais enérgico em relação às cobranças, que faz sentido também. E tem que ter, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, vou balancear isso aqui, para não nem para o 8 nem para o 80. E foi isso, e essa linha de visão que eu tenho também, porque tudo que você vai fazer gera um impacto ambiental, né? E não tomar uma ação também gera um impacto ambiental, né? Por mais que a gente tenha umas soluções de engenharia A, B ou C, mas você não tomar nenhuma solução também é um problema. É que nem você falou, tem 60% de cobertura e os outros 40%, né? Somos uma ilha, então os nossos pontos turísticos, a gente mesmo está poluindo eles para que tem um caso que nem acontece em quase todo ano na questão do verão. É que não é equilibrado, né? Não é assim 40%, todo mundo tem um pouquinho a menos. Não, o sul da ilha inteiro não tem saneamento, não tem cobertura, sabe? Não está conectado à rede pública. Quando a gente pensa no sul da ilha, que está agora, depois da revisão do plano diretor, voltando a crescer, com vários empreendimentos novos, que a gente não pode colocar, ligá-los à rede pública, o que está acontecendo com a nossa cidade? E assim, uma pessoa que não liga à rede pública, ela está tendo que fazer uma fossa sumidouro ou está fazendo uma estação de tratamento, que é um custo altíssimo. Para limpar essa fossa sumidouro, assim, é milhares de reais ali, que muitas vezes o cidadão médio não tem. E ele não faz com a regularidade que ele deveria fazer. E o município não tem como fiscalizar milhares de residências e municípios, né, e domicílios. Então a gente está criando um grande problema. Sim, e esse problema é a questão que entra a administração pública em relação a isso. Tá, estamos criando um problema, tudo bem. Mas como vamos tratar esse problema da questão do saneamento? Tem outra coisa também que as pessoas pouco percebem, que é a questão dos resíduos sólidos. As pessoas acham que existe a fada do lixo, porque tu coloca lá no teu contentor, some, né? Então, qual o impacto disso que tem na região? Então, por exemplo, o Grande Florianópolis tem um aterro sanitário que 28 municípios da Grande Florianópolis levam para lá, né? Então, eu até brinco com todos os funcionários da Berlim, quando a gente vai viajar, que tu passa, tem uma montanha, uma montanha com uma lona, e eu pergunto, você a gente olhar para aquilo e ver que aquilo é o nosso lixo, né? E daí você olha para lá e pergunta, você sabe o que é isso aqui? A pessoa diz, não. Eu falei, então, é 95 metros de altura de resíduo sólido. E até quando eu estava na graduação, a gente foi fazer uma visita técnica lá,
e tinha pessoas que faziam mestrado do Pará. E elas foram junto, porque no estado do Pará inteiro não tinha um aterro sanitário igual nós temos aqui, né? Então, para ver, é um ponto que para leigos assustam, mas tecnicamente ele está 100% correto com a legislação. Então, imagine como não seria ao contrário. E né? A gente paga bastante por isso, paga inclusive. bastante, uma boa fatia sobre isso, né? E então tem questões que estão evoluídas na questão de resíduo sólido, tem questões que não estão tão evoluídas que na questão do saneamento, mas isso todo tem e daí como administradora pública, como é que você vai balancear tudo isso? Daí tem a área da saúde, daí tem a área da educação. A gente tem, na verdade, ali quando a gente fala de saneamento, só para o pessoal entender, saneamento, tem a cobertura de tratamento de esgoto, mas também tem abastecimento de água, tem drenagem e resíduo sólido. Tá vendo? Estão vendo uma aula da vereadora Manu aqui, ó. Tá fazendo mestrado na parte ambiental também. Ai, gente, quando eu quero aprender algo, eu convido alguém para vir no podcast aqui. Daí aquela pessoa especialista e fala bem e tudo mais. Poxa, tô me sentindo muito valorizada, muito obrigada. Eu busco pessoas que falam melhor do que eu, né? Então... Não, acredito que sempre tenho a aprender muito com você também. Nossa, e assim, com certeza aprendo. Mas aqui, nessa linha do município, falando assim, a gente fala muito do tratamento de esgoto porque é agressivo, né? A gente vê que o impacto é muito forte, o impacto é visual na saúde, exatamente. É tiro e queda, né? Uma virose no verão, um surto de virose no verão, ele é o resultado claro do que a gente não está fazendo. Mas aí a gente tem a questão do abastecimento de água aqui em Florianópolis. Está bem agora. Mas a gente se preocupa com o futuro, porque nós não temos o estudo das bacias hidrográficas, né, onde a gente pode entender qual é a nossa capacidade de suporte, até quantas pessoas a gente vai conseguir atender, quase toda a água que a gente tem um manancial aqui da Lagoa do Peri que é pequeno, né, que a maior parte também vem do Rio do Cubatão. Né? E o que a gente faz? Porque está em outra cidade. Como é que a gente está gerenciando isso? Eu estava vendo estudos da Prefeitura de Nova York, que eles captam água a 400 km de distância, né? Então eles têm todo um tratamento, as pessoas que moram lá, eles instalam um sistema de tratamentos de efluentes descentralizados lá, eles têm todo um incentivo fiscal para que não seja desmatado aquela área, porque sabe, se aquela água reduzir, Nova York inteira vai sofrer também. Exatamente. É semelhante a Florianópolis, né? E tem que ter esse diálogo, a gestão metropolitana que a gente fala, né? Então a gente tem que dialogar com as outras cidades. É importante eu falar com a Palhoça sobre isso. E a gente criar juntos uma rede de proteção para o Rio Cubatão. Sabe? É importante demais. E aí a gente tem a questão da drenagem, que Florianópolis é super deficiente. Se a gente é deficiente em esgoto e tratamento de esgoto, a gente ainda é pior né? Em drenagem. E aí quem vive aqui na ilha sabe que um dia como hoje, que tá chuvoso, se for combinado com a maré alta, assim, ó, o caos Rio Tavares, aqui na cidade. Todo mundo já fica ilhado também. Exatamente, a gente tem lençol freático alto, então a gente encharca o solo muito rápido, a gente é muito falho em drenagem, até porque crescemos muito na mancha urbana de forma irregular. A gente tem, assim, bairros inteiros, quase Ingleses e São João do Rio Vermelho, porque se a gente contar o norte da ilha, ali do João Paulo até São João do Rio Vermelho, a gente tem 180 mil pessoas. Isso é muita gente. Muita gente. Exatamente, quase metade da cidade só no norte da ilha. E aí a gente, lá, temos tratamento e coleta de esgoto, mas insuficiente. E aí com o crescimento que assim foi espantoso nos últimos anos, a gente recebeu 112 mil pessoas nos últimos 12 anos, que foi o IBGE, né, nos mostrou o censo de 2010 para 2022. Então é muita gente, a cidade cresceu quase 30%, não cresceu estrutura. Né? A estrutura cresce muito mais devagar do que isso. Exatamente. Então, servidões, a gente vê aquele formato de espinha de peixe, né? Que é aquela artéria central. No Rio Vermelho é muito legal ver isso. Pega o Waze, abre lá e vocês vão ver o travessão lá, meu Deus, agora é igual Alberto Machado. E aí tu pega várias servidões de 1,5 km, assim, ó, espinha de peixe. E aí, sem drenagem. Então, alaga. E vai para a principal, que é a principal artéria que sai também. Isso, agora tá tendo a macrodrenagem lá do Rio Vermelho, que é uma aposta da cidade, mas o fato é que isso é muito comum em Florianópolis, né? Servidões que foram abertos, por quê? Porque as pessoas vieram, abriram, houve também... O parcelamento de solo, né? Esse olhar, né, fraco da fiscalização, de regularizar isso em tempo. Agora a gente vai ter que correr muito para fazer as regularizações fundiárias, mas drenagem é um grande problema de Floripa também. Mas eu vejo que assim, a questão de fiscalização como um todo é uma bandeira que pouco político quer levantar, né? Então isso vai ser tanto na parte da pessoa física,
quanto nas estatais, que nem você elencou lá, né? A gente teve a discussão, poucas pessoas que têm coragem, levantam essa bandeira, né? Então, isso é um diferencial que eu vejo de você. Então, é o correto? Tem que ser feito? Será feito dessa forma. Na verdade, tem que ser feito porque é função do vereador. Né? O poder legislativo, ele existe para fiscalizar o executivo, né? É para isso que nós somos eleitos. É claro que uma característica do parlamento municipal, principalmente, né? E aí, não querendo criticar ninguém especificamente, é uma característica do parlamento municipal. Acontece, né? E acontece há muito tempo. E é importante as pessoas entenderem isso. Se conscientizarem disso, né? Muitas vezes a gente elege aquele vereador que tem um perfil mais vereador de bairro, né? Aquela pessoa que já é uma liderança no bairro, Sim. que já capitaliza algumas necessidades, a própria drenagem, um asfalto que não chega, infraestrutura. Exatamente. Então, essa pessoa tem uma certa liderança no bairro e essa pessoa, ela precisa entregar aquilo que ela prometeu, que é melhoria para o bairro. Quando ela faz isso, muitas vezes ela fecha o olho para outras discussões do executivo. Por exemplo, eu deixo de cobrar o contrato da Casan, né, que é estatal. Por quê? Porque, poxa, sei que tem uma série de indicações políticas entre um e outro, sei que tem acordos, não posso bater muito, porque ela é uma estatal. A estatal, inegavelmente, tem laços, porque o governo é o sócio majoritário, né? E aí tem laços que são políticos que muitas vezes esbarram nessas relações. Então, eu cobro com menos força aqui se me entregarem também as melhorias que pedimos no bairro, né? E isso força uma conivência. Isso piora, né? Piora toda a situação. Isso desbalanceia a harmonia entre os poderes, que deveriam ser independentes entre si para justamente poderem fiscalizar, né? E vereadora Manu, entendi, conversamos um pouco sobre passado, presente. Eu queria perguntar para você, e futuro? O que você vê que seriam as principais bandeiras serem levantadas de hoje em diante, né? Em 2024, 2025, o que você pensa sobre isso? Uma boa pergunta aí para... Pois é, Floripa precisa passar por direções... Eu sinto falta, na verdade, de uma visão de cidade, sabe? Explique melhor isso. Polêmica, explique melhor isso. Visão de cidade. Eu acho que quando alguém quer ser gestor da cidade, aí falo muito isso na visão de quem quer ser executivo. Nossa, quero ser prefeito um dia aqui em Florianópolis. Por que não, né? Pode ser que isso venha estar no meu caminho. Mas o que eu penso? Visitei Medellín, né? E quando eu visitei Medellín, o que eu entendi lá? Em 1985, eles tinham a comunidade mais violenta do mundo. 20 homicídios dia. Né? Isso não é... Eles foram eleitos a comunidade mais violenta do mundo. Imagina tu ter esse estigma contigo. É tu olhar pro teu filho e dizer, nossa, ele vai morrer daqui a pouco, sabe? Na violência do tráfico. Então, isso era um estigma muito grande. E eles fizeram um trabalho muito intenso com a população, né? Numa visão de blindar politicamente essa discussão de grupo. O que você quer ser daqui a uns anos? O que a gente quer que Medellín seja? Medellín vai ser a cidade da inovação. Eu não sei se eu escolheria isso, porque no meio do caos, talvez eu quisesse educação, talvez eu quisesse segurança, mas as pessoas escolheram inovação. Em 2013, eles ganharam o título de cidade mais inovadora do mundo. Sim, eles fizeram toda uma repaginação com bibliotecas setoriais em cima dos morros, com teleféricos. Centros de inovação dentro dos bairros, criou-se uma agenda para aquilo. Por isso que eu falo, o que Florianópolis quer ser daqui a 30 anos? A gente precisa fazer essa pergunta. Seremos uma cidade conhecida pela preservação ambiental sustentável? Seremos uma cidade que continua com a sua vocação turística, mas ela brilha no campo de tecnologia e indústria limpa? Sabe? Hoje a gente tem essa característica, talvez por acaso. Por acaso. A questão de tecnologia hoje, a questão de meio ambiente por acaso mesmo, assim, né? Muita gente vem pra Floripa para entender o ambiente de sistema de inovação, porque a gente é uma das cidades mais inovadoras, ganhamos o prêmio de cidade mais inteligente, só que a gente tem um ecossistema onde muita gente é atraída pela qualidade de vida. Em Floripa, né? Pelas praias, com verde, com segurança. É uma combinação que atrai gente boa, sabe? E aí, se tu atrai gente boa num mesmo espaço territorial, a chance de saírem muitas ideias que todo mundo ganha com isso. Até a questão da própria Universidade Federal ser aqui também, porque teoricamente concentra mais mentes brilhantes por metro quadrado. Quando a gente fala de inovação, a gente tem a hélice tríplice, né? Que é justamente parceria do poder público com a iniciativa privada com a academia. E aí a gente, quando tem tudo isso num espaço territorial aqui, como de Florianópolis, a chance de acontecer algo bom... Num ambiente legal, bonito, qualidade de vida, tudo facilita essa questão. Sim, a gente pode explorar isso muito mais. Eu acredito nisso, sabe? Mas é por isso que eu falo, precisamos decidir o que Floripa precisa, para onde Floripa caminha daqui a 30 anos. Perfeito. E segundo a sua visão? Eu gosto muito, a gente tem uma vocação turística que eu acho que é muito mal explorada,
né? Nós temos o ambiente para isso, nós temos uma indústria inteira para isso, só que ainda assim cai aos pedaços, né? A gente não tem um setor uma fragilidade hoteleiro que a gente consegue visualizar como forte. A gente agora, recentemente, teve um aeroporto que foi privatizado, que está dando resultados incríveis para Florianópolis. O nosso aeroporto aqui era o segundo pior do Brasil, né? E hoje está entre os 3 melhores, né? Então, exatamente, e merecidamente, a gestão está incrível. Um trabalho muito, muito diferenciado e até, olha só, como as questões de infraestrutura e as questões ambientais influenciam nisso. Porque, ao meu ver, um dos fatores que fez esse boom foi a questão do contorno ali do aeroporto. Sim. Então, teve toda uma questão ambiental, passou por uma reserva ambiental, teve todos controle de vegetação, de fauna, de flora, tudo como deveria ser feito. Mas olha a importância que teve uma obra que, influenciada pelo meio ambiente, desenvolveu toda a cidade. Então, e uma curiosidade que eu tenho, assim, quanto mais eu viajo para fora de Florianópolis, mais eu vejo que Florianópolis é linda. Né? Então, eu sou suspeita, eu gosto muito dessa cidade. Mas, por exemplo, eu fui para o Chile, eu fui para a Argentina, eu fui para São Paulo, mas quanto mais tu viaja, mais eu tenho essa impressão. Então, e também percebo as pessoas, meus colegas empresários que vêm para cá também têm essa impressão. Tem amigos que tinham empresa em São Paulo, falou assim, chega. Tem um colega meu que era médico, né? O pai dele teve um tiroteio no Rio de Janeiro, ele teve que sair do carro e ficar deitado no chão. Ele falou, cara, naquele dia eu desisti do Rio de Janeiro. Então a gente está trazendo pessoas que estão acostumadas com grandes centros para trazer tecnologia para cá também. Isso deixa cada vez a cidade melhor. Sim, né? sim. E voltando só na questão da questão da carga tributária, da questão de retorno sobre isso, o que eu percebo? Todos os mecanismos que são criados de controle às vezes prejudicam o empreendedor. E eu queria ver qual a sua visão entre isso. Quais os mecanismos de controle e como você vê que isso impacta? Qual a sua visão de trabalhar sobre isso hoje? Então, eu acredito que a gente tem que atrapalhar menos. Eu acho que assim, as pessoas sabem trabalhar, né? Em grande maioria das vezes nós temos vereadores e pessoas produzindo leis que não têm absoluta relação com o negócio que estão legislando sobre. Isso me preocupa demais. Nós temos uma relação muito complicada do poder público com a sociedade e ao mesmo tempo da sociedade com o poder público. E eu falo isso porque eu vim do ponto de vista da sociedade. Né? Eu não vim de uma família política, não tenho padrinhos políticos, eu me envolvi porque eu vi que tinha necessidade de me envolver. E a gente tem um título aqui no Brasil, né? Nós somos uma democracia participativa liberal. Então quer dizer o quê? Democracia é que o poder emana do povo, a gente exerce através do voto. Isso. E nós elegemos representantes. Representativa justamente porque eu elejo alguém que fala por mim. Se eu não estou elegendo alguém que fala por mim, se eu estou criticando as pessoas que estão lá, tem um problema com o meu voto. Né? Então eu preciso entender melhor como estou votando. E participativa, gente, porque as pessoas precisam participar, não é só eleger, é cobrar, é mecanismo de controle social, é mandar uma mensagem. Eu tive um colega vereador em 2016, né? Eu ainda não estava vereador, eu estava só me envolvendo com a política, mas ele me contava um fato muito engraçado. Ele falava que ele estava cobrando uma mudança no IPTU, que ele estava se posicionando muito sozinho contra. E, poxa, mudança no IPTU, que deixa mais caro, todo mundo paga a conta. Se as pessoas soubessem disso, talvez a pressão fosse muito maior. Então ele começou a falar muito sobre o assunto, ganhou voz, né, ganhou uma agenda, uma pressão. E aí chegou um colega dele, vereador, na sala dele e disse, poxa, Felipe, por favor, para de fazer isso, para de falar sobre isso. Ele, por que, vereador? Pô, eu não aguento mais, as pessoas estão me ligando, mandando e-mail pra que eu mude meu voto. Nossa, eu não aguento mais essa pressão, eu vou mudar, mas só para. Aí ele assim, quantos e-mails o senhor recebeu? 6. 6. 6 e-mails foram suficientes para uma pessoa mudar de ideia e deixar a vida das pessoas um pouquinho mais fácil. Então, as pessoas precisam se envolver mais, sabe? E outra coisa, por exemplo, você é responsável pelos seus 3.522 votos que você teve, votos de confiança. Só que, a partir do momento que você é eleita, é um prêmio que é para todo mundo. Então, você só não é mais vereadora de 3.522 votos. Você é vereadora de 400 mil pessoas da Grande Florianópolis, né? Então, é essa consciência que tem que ser cada vez mais comunicada. Então, por isso que eu vejo, eu fui ao pessoal da assessoria da Berlim e falei assim, pô, tu vai trazer uma pessoa envolvida com política no teu programa? Eu falei, vou. Com certeza, porque as pessoas têm que entender como funciona a questão política com a questão empresarial.
Então sempre vai ter ligação. Que as pessoas não podem se omitir da política, porque a política permeia todos os campos da vida dela. É a educação do filho dela, é o posto de saúde, é a forma como você se desloca para chegar até seu trabalho, sabe? É a via pela qual você se desloca, é o IPTU que você paga. Então, absolutamente tudo toca a política. Então, a gente pode escolher não falar de partidos, que eu acho sensacional, porque partido vem de parte e é justamente representa partes. Né? E aí você pode discordar, concordar, à vontade. Agora, quando a gente fala de política, as pessoas têm que aprender a separar isso. E têm que aprender a falar sobre política de uma maneira menos emotiva e olhando um pouquinho mais para os resultados. Mais racional, né? Não tão emocional, mas mais racional. Então, entender... Isso sempre vai ser difícil, sim, eu entendo. Tem muita paixão envolvida no que eu defendo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem resultados que são produzidos disso que impactam a vida de todos. E a gente tem que assumir e tentar manejar isso, né? Perfeito. Outra coisa também que eu sempre gosto de conversar no nosso programa aqui, eu quero que você pare e pense e me diga assim, teve vários momentos na sua carreira que talvez foi uma conversa, uma frase que mudou toda a sua trajetória, né? E a gente fala aqui na Berlim que é a tal da sorte, que a sorte é só a palavra, porque tem tudo muito um trabalho, um suor muito envolvido por trás. E eu queria perguntar para você, né? Uma pergunta totalmente diferente do que você está acostumada, mas qual momento da sua vida teve a tal da sorte, que você fez a sua sorte? Bom, eu não vou fugir do tema que me trouxe até aqui, né? Que foi ser vereadora. Acho que essa é uma aventura que muita gente não imagina para sua vida. As pessoas conhecem essa história? Fala, fica à vontade. É uma história que eu falo em alguns momentos e eu gosto de falar porque, como eu falo, eu sou uma pessoa daqui da ilha, meus pais eram funcionários públicos, então sempre tive uma relação carinhosa com a cidade. Né? Meu pai ficou cadeirante muito cedo, eu fiquei cuidando dele muito tempo também. Mas aí, quando ele faleceu em 2018, eu quis sair da cidade. Foi a primeira vez que eu quis sair. Eu ia trabalhar em São Paulo, eu tinha terminado meu mestrado, tinha uma possibilidade de eu fazer um doutorado, né? Continuar um doutorado e trabalhar em São Paulo, mudar um pouco os ares, né? Eu trabalhava no hospital na época, eu pedi minhas contas no hospital também. Então, sabe quando tu zera a vida, sabe? Dá um reset. Né? Deu um reset, não sei o que vou fazer amanhã, mas estou animada, né, com as possibilidades. Tava com a passagem comprada para São Paulo, 15 dias lá também, aí vou num evento de política e falo, gente, tô indo embora, mas olha, ano que vem tô aqui, porque seria 2020, né, a época da campanha municipal, primeira vez que nós disputaríamos ali na cidade, eu falei, estarei aqui para fazer isso. E alguém me fala, mas Manu, é para ser tua candidata em 2020. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca. E aí eu fui para São Paulo, fiquei os 15 dias que eu tinha pagado já lá e voltei. Voltei assim, com a mão na frente e outra atrás e falei, agora eu vou dar consultoria, né? Vou dar meus pulos assim, em um mês eu estava ganhando tudo que eu ganhava antes, mas ao mesmo tempo focada. Agora eu preciso incluir na minha agenda como eu vou ser candidata. Né? Sem conhecer ninguém, sem ter fundo partidário, né? Sem ter dinheiro, enfim. Mas foi uma aventura incrível, né? E começou com um convite, com uma provocação. Porque se tu fica pensando, tudo precisa mudar, eu estou insatisfeito com a minha realidade, estou insatisfeito com o mundo, com o Brasil, a gente ouve muito essa insatisfação com a política, e aí tu pensa, quem que vai mudar isso? Né? Será que não está na tua mão fazer um pouquinho, né? Entregar alguma parte disso para o teu entorno? Eu ouvi uma frase hoje que eu estava num podcast, olha aí, ó, e aqui estamos produzindo conteúdo, que o país precisa ser um pacto de gerações. E eu não posso desprezar o que foi entregue para mim até hoje, que eu tenho uma vida muito mais confortável, porque quem veio antes, né? Veio como dizia selva, né? O Jefferson, sentei sobre o ombro de gigantes, né? E aí agora eu tenho que olhar para o futuro, quem está por vir e o que eles vão esperar, o que eles vão enfrentar nessa nossa realidade. Eu preciso me preocupar com isso. Sim, e também até que eu vejo a questão assim, mas a geração futura não é isso ou aquilo outro, né? Recentemente fui convidado para dar uma palestra na UFSC também, para passar a minha visão para pessoas que entraram no vestibular, né? E teria o convencional, fala de sala de saneamento, falar de tratamento de água, tratamento de esgoto. Eu resolvi fazer uma palestra diferente. Eu listei 28 coisas que eu gostaria de ter aprendido no início da faculdade. Por quê? Porque a parte técnica eles vão aprender, né? Então tem que ver as questões de coisas que eu gostaria de ter ouvido no início da minha graduação que fizeram toda a diferença durante a minha carreira. Às vezes a leitura de um livro do Amir Klink, uma coisa totalmente diferenciada que mudou e hoje
tu consegue sempre ligar os pontos olhando para trás, né? Não consegue ligar os pontos olhando para frente, mas para trás tu vê que aquele passo foi fundamental para esse passo, né? Aquele convite, talvez você ir para São Paulo foi fundamental. Porque daí realmente, sabe, tu olhou aqui, olhou ali e falou, aqui não é meu lugar, né? Então, e olhou para... A ligação dos pontos de trás fez você tomar a decisão de se tornar candidata. Parabéns, porque, né, está eleita e tem próximos passos aí por vir, né? Coisas importantes, e desejo muita sorte nessa caminhada. Obrigada. E Mandu, para a gente finalizar, né, eu queria perguntar para ti também, qual o principal insight ou sacada da nossa conversa que você teve hoje? Olha, eu acredito que a gente trazer esse tipo de assunto, ele é tão importante, não achei que a gente ia conseguir produzir tão bem aí sobre saneamento, né? Mas que a gente conseguiu deixar esse assunto que muitas vezes as pessoas podem achar um pouco maçante, mas acho que mais dinâmico. E acho que o insight é: precisamos trazer mais as pessoas para falar sobre isso. Isso importa, né, na vida delas, toca o futuro delas e dos filhos delas, e que bom que a gente pôde ter a oportunidade de fazer isso aqui. Perfeito. E para finalizar também, o meu insight é que a política está ligada a tudo: a estrada que você vai, a saúde da sua família, a educação do seu filho. Então, algo que sabe quando dá um estralo? Então, quero agradecer demais a presença aqui também, né? Agradecer também nossa equipe aí que deixou tudo montado. E se tiver algum recado final, fique à vontade, né? Então, adorei a nossa conversa e espero repetir ela mais vezes. Com certeza, estou à disposição. Acho que falar de política é muito importante, né? E não confundam a política com o político, né? Tentem fazer essa distinção, que com certeza vocês verão a importância de estar se envolvendo de alguma forma. Obrigada. Ocupem os postos que devem ocupar, né? Às vezes as pessoas não deixam de ocupar um posto de síndico, de pai da APP, de conselho de bairro, conselho de segurança, e tá ocupando espaço para falar sobre a sua opinião e ver como você pode entregar um pouquinho mais aí para tua comunidade. Com certeza vai fazer diferença na tua vida e na de todos os outros. Perfeito, então. Muito obrigado e até os próximos episódios.